Estamos começando. Vamos então nos aquietando, nos preparando para o estudo, muito agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, agradecidos ao plano espiritual, espíritos amorosos, coordenadores da nossa tarefa, por estarem conosco, já nos tratando, nos harmonizando, nos observando. E assim então aproveitemos para nos ligarmos ao estudo, onde vamos crescendo em sabedoria, em conhecimentos, que vão nos libertando, que vão nos dando novas visões, novas maneiras de perceber, de olhar para nós mesmos. Portanto, aproveitemos a nossa encarnação atual, buscando conhecimentos, buscando também atitudes no amor, no caminho do bem. Obrigada pela oportunidade que estamos recebendo. Continuem conosco, amigos queridos, que assim seja. Nós estamos no Livro dos Espíritos. Deixa eu voltar. Espera um pouquinho só. Deixa eu voltar aqui, ó. Só para a gente recordar que nós já andamos bastante, né? Nós estamos aqui, quer ver? No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, pluralidade das existências, né? Então o Lucas falou sobre as primeiras encarnações, né? Olha, a primeira encarnação, assim, nós, lá como homem primitivo, né? Nós falamos dos reinos, até chegar ao hominal. Nós falamos aqui, ó, o homem, né? O homem primitivo, até chegar aqui, teve uma evolução muito grande. Nós falamos os selvagens, né? No estado de infância, eles só vivem para o alimento do corpo, para se defender das intempéries, das chuvas. E aí, aqui, ó, tudo avança gradualmente, né? Ninguém vai se tornar anjo por um atalho. Nós temos que crescer, evoluir, aprender. São muitas encarnações para a gente evoluir, né? E aí, se eu posso descer, se eu conseguir algum progresso, se eu posso ser rebaixado? Não. Eu posso descer na posição social, mas as minhas conquistas morais e espirituais, não, eu conservo, né? E aí, vamos lá. Nós estamos chegando, então. Eu também vou repetir um pouquinho, né? Essa lição 197, ó. Então, nós estamos na parte 2ª, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Nós estamos falando da pluralidade das existências. Nós temos muitas existências, já tivemos, e vamos ter muitas ainda mais, né? Para dar tempo da gente crescer, evoluir, porque a gente não evolui tudo numa existência só, certo? Aqui vai falar o espírito de uma criança morta. Então, a sorte das crianças depois da morte, ó. Uma criança morta em tenridade é tão adiantado como de um adulto? Então a criança veio, viveu 2 meses, viveu alguns dias, viveu algumas horas, viveu alguns anos, né? Às vezes bem mais.
que pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado do que seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Então, a criança veio, viveu só um pouquinho, mas pelas experiências anteriores dela, ela pode ter mais experiência que o próprio pai, certo? Ela veio só aquele tempinho porque ela precisava completar. Então, mas isso não importa se ela é mais adiantada que o pai ou menos adiantada que o pai. Foi dada aquela oportunidade ali naquela família para ela vir e cumprir mais um tempinho, certo? Então, para o Espiritismo, a infância é um período crucial de reajuste, de aprendizado, onde um espírito já experiente, de vidas passadas, retorna a um corpo frágil para evoluir, né? Por exemplo, a gente já teve muitos casos de crianças que já tocam piano, né? Mozart compunha com 3 anos de idade, só o corpinho que é de criança, mas o espírito já é com muitas experiências já, milenar, né? Olha lá, vidas passadas ele traz e retorna a um corpo frágil. É uma frase, olha lá, especialmente até os 7 anos, marcada pelo esquecimento providencial do passado, permitindo um novo começo para a educação, correção de tendências e laços afetivos. A criança não é um espírito novo, mas um espírito antigo com bagagem de vidas anteriores, cuja manifestação é limitada pela fragilidade do corpo físico. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então é aquilo que a gente aprende: se eu não faço o bem, se eu não faço o mal, mas eu também não faço o bem, não é vantagem, né? E para ela ser um espírito puro, é porque ela já evoluiu em outras encarnações, não porque ela está com ali um corpinho de criança, certo? Aí, qualidades do espírito, não é o fato de uma criança ter falecido em tenra idade que a faz pertencer ao reino dos anjos, como de costume se fala em outras religiões. Ela se agrupa depois da morte do corpo físico em esferas condizentes com seu tamanho evolutivo por suas qualidades espirituais. Ninguém faz anjos, o que transforma o espírito das trevas para a luz é a maturidade espiritual, é o tempo sob as bênçãos do Criador. Pode acontecer que o corpo de uma criancinha esteja sendo animado por um espírito angélico, assim como em muitos casos anima uma criancinha um espírito de condições inferiores. Então aqui está repetindo, né, aquilo que nós falamos. Então não é porque é criança que é um anjo. Se ela é um anjo é porque ela já evoluiu em outras encarnações. Mas tanto ela pode ser um anjo como ela pode também ser um espírito trazendo tendências negativas, inferiores, né? Que vão ser trabalhadas pela família. A família é a principal responsável, né? Depois da morte, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Né? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Isso também nós já vimos, né? Por que interrompe? Porque faltava aquele tempinho
ou também serve de provação para os pais, né? Trabalhar a paciência, trabalhar a resignação, né? O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? O que ela vai fazer? Ela vai reencarnar logo em seguida, muitas vezes na mesma família, com a mesma mãe, né? Muitas vezes com os mesmos laços ali de família. A interrupção da vida na infância, a curta duração da existência de algumas crianças é por vezes influência da existência passada, que foi interrompida antes de cumprir seus dias na pauta da vida. O que ficamos devendo, haveremos de saldar. Entretanto, pode ser igualmente, como o caso mais fácil, um espírito que somente deve dias, ou meses, e mesmo anos para conquistar sua alforria na terra, passar a pertencer a esferas elevadas, servindo também para aprovações dos pais, que sempre reajustam alguma coisa com este fato, que abala os seus sentimentos. O nada se perde, cabe nesses acontecimentos, tudo se transforma em lições valiosas na Universidade de Deus. Deu para entender? Tudo bem? Então, faltava completar aqueles dias, aqueles meses, né, para ela. As idades em que os espíritos deixam o fardo físico na Terra são diversas, ó. Na diversidade das necessidades de cada um, basta que olhemos com os olhos da alma e compreendamos com a compreensão que a vida nos dotou. Tanto se vive por fração de minuto no mundo corpóreo, como por mais de um século. Então vai ser o quê? Olhar com os olhos da alma e ver a necessidade daquele espírito. Ele precisa viver um século. Então ele vai vir com a programação de viver um século. Ele precisa viver só alguns dias? Vai vir programado para viver só alguns dias. Certo? Não nos preocupemos com a curta ou a longa duração das existências na Terra, com muita saúde dos povos e enfermidades sem conta. Estamos passando por meios diversos de despertamento das qualidades espirituais e somente receberemos o que Deus determinar como sendo o melhor. Então aí entra a nossa compreensão, a nossa confiança em Deus. Não acontece nada sem a permissão de Deus, né? Está programado ali de acordo com a necessidade. Se ele vai precisar viver muito, se ele vai ter saúde ou se ele vai ter enfermidade, porque nós estamos passando por um período de transformação, né? A Terra está passando por um período de renovação. Então, muitas tragédias ainda, muitos acontecimentos ruins, porque esse mundo de provação está ficando já está ficando para trás, né? E com certeza nós teremos um planeta melhor, à medida que a gente for se melhorando também, certo? Aí vem a 200, então daqui agora não é repetição, eu vou mais devagarinho um pouquinho. Eu corri um pouquinho porque já tinha falado, né? Só para quem a Vera não estava, você não estava, né, Alexandre, você, então deu uma recordada. Quem não se preocupa, né? Tão distante da gente. Então, né? Não nos preocupemos. Vamos. Se preocupa até quando a criança está no ventre e nasce antes, a prematuridade. E assim, por exemplo, a gente está com um bebezinho lá, na escola, netinho da Divani, ele demorou para fazer o parto, eu lembrei do Bernardo, né? Ele, tadinho, ele está na UTI,
ele não está respirando direito, mas é um menino gordo, forte, olhinho assim, olhando, sabe? Tem um bebezinho que chora do lado dele, ele parece que ele está procurando, por que está chorando? E aí a gente fica, por quê, né? Ela estava chorando ontem. Eu falei, olha, mas é experiência para vocês, para os pais. E para esse espírito, né? E, né? A gente não sabe se é por Deus, né? A desculpa do médico ter errado, talvez seja uma desculpa. Talvez ele tenha que passar. Quando a gente é mãe, a gente preocupa tanto em parte de deixar o filho pequeno, até hoje. Como é que vai ser se eu partir? Antes. Como a mãe tem essa preocupação? E às vezes, quem mais competente de caminhar aquela educação que ela. Vamos. É o negócio é criança, né? Isso, é criança, mas o espírito, como nós falamos, é milenar. Vamos, assim, confiar em Deus, vamos fazer o nosso melhor, né? Vamos fazer prece, que a médica seja orientada, que eles sejam intuídos para as maiores necessidades desses espíritos, porque dói, né? Para a família, dói. Primeiro o neto está esperando, né? E aí a gente fica com pena, mas vamos confiar em Deus, como nós acabamos de estudar, né? Aqui então, o sexo, tem sexo os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização, quer dizer, do corpo físico. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância do sentimento. O sexo, como conhecemos na Terra, é uma característica do corpo físico destinada à reprodução e a certas provações materiais. No estado de espírito, essa diferenciação orgânica não existe. Em vez de atração física, os espíritos se unem por concordância de sentimento. O amor espiritual é descrito como uma troca de valores e energias que transcende o instinto biológico. Então, os espíritos não têm sexo. A gente precisa de masculino e feminino quando nós estamos aqui com o corpo biológico, né? Mas na espiritualidade a gente vai se unir pelos sentimentos de amor, né, de simpatia, de amor. Então, isso que vão ligar os espíritos na espiritualidade. Porque na espiritualidade a gente não tem o corpo físico. A gente tem o espírito e o perispírito, que é um corpo mais delicado, mais sutil, né, que esse corpo físico nosso, certo? Aí vem o Miramês, O sexo nos espíritos, no entanto, ele existe nas condições em que se encontra a alma na escala da vida. Depois eu vou explicar melhor. As formas de sexo no mundo espiritual são variáveis de acordo com a evolução do espírito. Poderemos comparar com o amor na Terra. Quantas pessoas entendem que o amor é sexo e vice-versa? Na sequência evolutiva, no entanto, o amor transcende ao instinto e ao fator biológico, caminhando para as regiões superiores. O ato sexual é troca de valores na ordem natural da vida, e esses valores, essas trocas nas esferas elevadas, são de ordem divina pelos sentimentos. Então vamos entender aqui, na alma, na escala da vida. Então, a gente estuda, por exemplo, assim, os usuários de droga, quando eles desencarnam, eles continuam com a necessidade de usar droga, né? E muitas vezes se aproximam de quem usa droga. Assim também é quem usa o sexo de uma forma desregrada na Terra.
Não é proibido fazer sexo, mas tem que ser com respeito, tem que ser com amor. Tem gente que banaliza o sexo, faz dele uma profissão, né, usa de forma assim exagerada. Então, esse espírito, quando desencarna, ele também vai procurar lá no plano espiritual, ele ainda vai ter essa necessidade dessa coisa material, fisiológica, porque ele está muito preso ali, ele desencarnou muito ali, naquela vivência do sexo desregrado, né? Mas lá no plano espiritual, quando a gente desencarna melhor, a gente não vai ter necessidade do sexo, do ato fisiológico. A gente vai se unir pelos sentimentos. Vai ser uma outra atração. Bonito, né? Então, como ele fala aqui, ó. Vai ser na ordem natural da vida, olha. Nas esferas elevadas, vão ser de ordem divina, ó, pelos sentimentos. Então, quando o espírito estiver mais elevado, não vai entrar o fator biológico, né? A necessidade do sexo. O espírito é assexuado. Na essência espiritual, não há sexo. Os sexos são necessidades temporárias do corpo físico para o processo reencarnatório. Então, uma das principais finalidades do sexo é a gente procriar, né? Porque senão não teria reencarnações. Então, a gente vai, né, gerar novos corpos para espíritos que já existiam. Eles vêm para reencarnar. Então, aqui, ó, são necessidades temporárias do corpo físico para o processo reencarnatório. O espírito transita entre vivências como homem e como mulher, para desenvolver diferentes virtudes. Lei do equilíbrio. O espiritismo alerta que o abuso ou a liberação indiscriminada dessa energia resultam em grandes desgastes e comprometimentos espirituais. Ó, tá vendo? Então, quando eu uso o sexo de uma forma errada, sem amor, como comércio, né, como outros meios, o que vai gerar? Grandes desgastes e comprometimentos espirituais. Tem a história de Santos Dumont, né? Eu não li o... Como é que chama? Redimido? Ícaro Redimido. Então, ele parece que ele não usou corretamente o sexo, ele foi desvairado, né? Depois ele vem com problema nas glândulas sexuais. Então, ele se comprometeu espiritualmente. Ele lesou o corpo dele espiritual, né? É isso aqui, ó. Comprometimentos espirituais. A finalidade moral é unir almas pelo amor e não pelo instinto carnal. Deu para entender aqui, ó? Então, ó, sempre tem que ter o amor, sempre. Tanto quanto eu encarnado, fazendo sexo, quanto depois, lá no plano espiritual, eu me atraindo, né, pelos espíritos, pelo amor. Então, por quê? Olha, por que não precisa ter sexo lá, no plano espiritual? Porque eu não tenho os órgãos biológicos, ó. No plano espiritual, o seu envoltório, o perispírito é sutil, é delicado, não possui necessidade de reprodução física ou estruturas genitais anatômicas como as humanas. A diferenciação sexual é uma contingência exclusiva da matéria e da necessidade de perpetuação da espécie na Terra. Então, lá no plano espiritual, eu não vou ter os órgãos físicos, né? Não vou ter o útero, o ovário, não vou ter os órgãos genitais. Então, por isso que não precisa de ter essa prática sexual, né? Afinidade e amor superior, ó.
O amor entre os espíritos não envolve desejo carnal. A atração e a união no plano extracorpóreo ocorrem por sintonia vibratória, concordância de propósito e sentimentos elevados. É o chamado amor ágape, ou união de almas, que supera as barreiras físicas conhecidas. Deu para entender aqui, ó? Então não entra o desejo carnal. O amor ágape que fala aí é o amor por amor, porque eu quero ajudar, porque eu quero me doar. Isso que quer dizer o amor ágape. Então, no plano espiritual, é esse tipo de amor, de doação, né? De fazer o bem. E como um imã, eu vou atrair os espíritos na mesma sintonia minha, amorosa, de bons sentimentos. Certo? Ninguém quer falar nada? Mas a gente tem que concordar o seguinte: na nossa condição inferior, espíritos inferiores, para nós, esse tipo de explicação é surreal. É mais elevada, né? Exatamente. Porque nós ainda estamos na nossa condição de espíritos, Sim, encarnados. né? Nós ainda não entendemos. Não entendemos, assim, quando a gente chegar no plano espiritual, né? Mas é bom já ir estudando para a gente ir vendo, né? Como eu estou usando aqui, como eu vou chegar lá. É bom esse entendimento, mas a gente quase não escuta, né, falar. A gente não conhece, né? Isso. Aqui, ó, outro item, as energias da alma. Embora não haja o sexo orgânico, a alma preserva características de polaridade, ó, masculina e feminina. As forças criativas e afetivas continuam ativas no espírito. Conforme a evolução avança, o instinto bruto é transmutado em inteligência, sensibilidade e pura criação espiritual. O que dá para entender aqui? Lá não tem sexo, né? Não tem, mas eu conservo as minhas experiências como masculino, como homem ou como mulher, eu conservo, certo? Então, olha, vamos ler de novo, ó. Não haja sexo orgânico, então o espírito ele vem neutro, vamos supor, muitas vezes a gente recebe aqui a reunião mediúnica, ele fala, né? Dá para perceber se foi homem ou se foi mulher pela conversa, porque ele está trazendo das experiências passadas. Não que lá seja necessário ser homem e ser mulher. Deu para entender? Vamos na 201, então. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Então, aqui, nessa encarnação que nós estamos, né? Quem foi homem na outra pode vir como mulher ou vice-versa? De certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, ora eu venho mulher, ora eu venho homem. Depois nós vamos ver, para a gente desenvolver todas as habilidades do sexo masculino e do sexo feminino. Certo? A maneira de pensar, a maneira de ver como que o sexo é, né? De sentir a necessidade desse sexo ou não. Então a gente vai evoluindo mais para os sentimentos do amor. Troca de corpos. Os espíritos trocam de posições quantas vezes lhe foram necessárias, no que tange corpo físico de homem ou de mulher. Um espírito que animou muitas vezes um corpo de homem pode perfeitamente animar em outras oportunidades corpos de mulher. Espírito na profundidade do termo, ó, não tem sexo.
Outra vez, ó. O sexo se apresenta no perispírito, diferenciando e, ao mesmo tempo, ajustando a matriz da carne como homem ou mulher. No entanto, mesmo no perispírito, ele pode desaparecer pela sublimação do espírito. Ó. Então, vai depender da nossa necessidade. Quantas vezes forem necessárias eu vir homem ou eu vir mulher. E lá no meu perispírito, na hora de formar meu corpo físico, né, é que vai se estabelecer qual órgão eu venho, se eu venho mulher, se eu venho homem. Então, na formação lá da sementinha, no meu planejamento reencarnatório, já me programando para reencarnar, ali no meu perispírito já vai estar a forma do meu corpo físico. Qual é o meu merecimento? Como eu vou trabalhar? Vai depender da sua necessidade, né? Onde você precisa evoluir mais. Se você precisa desenvolver mais as habilidades do homem, ou se você precisa desenvolver mais os sentimentos da mulher, que nós vamos falar daqui a pouquinho, ó. No mundo espiritual não há reprodução de corpos pelos processos da Terra, ó. Por isso que não precisa do sexo, né? Pois os corpos são criados pelo pensamento de acordo com a elevação da alma. A alma não produz alma, somente Deus a cria. Essa receita divina se encontra dentro do seu coração de amor. Os corpos materiais de todos os reinos, ó, geram outros corpos. Mesmo assim, o material para esse espetáculo maravilhoso, só Deus o pode criar. Somente Ele dá vida a tudo que existe. É o que podemos dizer. Um espírito pode perfeitamente renascer em corpos de homem, depois retornar quantas vezes forem necessários em corpos de mulher, se precisar das experiências que advêm dessas trocas. Isso ocorre também com os animais, com as árvores, enfim, em todos os reinos da natureza tem essas permutas de multiplicidade de vida. Interessante, né? Então, ó, lá no plano espiritual não se faz alma, só Deus faz as almas. Lá no plano espiritual se programa só os corpos, certo? Quando eu vou reencarnar, eu não tenho lá uma fábrica de alma, não, é só Deus que faz. Nós vamos para lá, ficamos lá algum tempo, depois a gente vem para um corpinho novo, que são os pais que vão proporcionar esse corpinho novo, certo? Por que essas alternadas, Vera? Ó, ora mulher, ora homem, ó. A encarnação como homem desenvolve características como a força e a liderança. Desenvolvimento da sensibilidade, a encarnação como mulher. Ó, a maternidade e o sentimento. Então, cada um traz uma, né? Antigo, você fala porque agora está diferente. Agora, atualmente a mulher está, né? Olha, o progresso completo só ocorre quando a alma domina e equilibra os aprendizados de ambas as polaridades. Então, a gente vem ora mulher, ora homem, e como a Adriana falou, né, muitas mulheres são guerreiras, porque a mulher era tão né, não votava, tão assim, interiorizada, e ela foi crescendo, crescendo. Hoje, quantas mulheres não são? Por exemplo, a minha mãe criou os filhos, foi mãe e pai. Ela foi uma guerreira, né? As mulheres, elas estão mais fortalecidas, né? Quando nós vemos um homem que não tem liderança nenhuma, que não define nada, a sociedade, a nação
Não é? Acho que banana. Falamos, ele é uma banana, ele é bolo. Ainda é muito pouco. Não que mulher não possa ter, mas um homem que não tem a força, não é força física, né? Força de liderança. Um homem que não é corajoso, que não tem poder de decisão, ainda é muito julgado. E a mulher que ela foi masculina, ela tivesse reconstruído. E a gente não sabe. Uhum. É, porque ela. A mulher está mais óbvia, porque a mulher necessitou. É. O homem não está tradicionalmente. E a mulher que não tem o espírito da maternidade adorável, quando a mulher fala, eu não quero ser mãe, decidi optar pela minha carreira, como a sociedade até hoje. Então, aí entra o compromisso de cada um, né? Precisa ver se eles estão falhando ou se eles estão trazendo de experiências passadas. É necessário aquilo agora. A gente não pode julgar, né? Tem que respeitar a necessidade de cada um. Que cada um faça o seu melhor. Mas mesmo com essas pessoas, se a mulher falar assim, eu vou trabalhar, meu marido fica em casa cuidando da casa. Ainda. Tem preconceito, né? Mas ao desejo a força, não é a liderança. Tem como negar. Porque ele a força tem a mulher. Ao desejo a força, o homem é a liderança. E ainda é o forte. Sim, isso mesmo. Mas antigamente, o homem era. Ele tinha essa força fora. Mas em casa, a obrigação dele, a força dele estava não deixar a família passar falta nem nada, mas a educação. É o respeito. Os filhos era da mulher, certo? A mulher era responsável, ele não tinha responsabilidade da educação e mostrar a atitude, né? Sim. A atitude só de macho. E a mulher era obrigada A respeitar. Hoje em dia está mudando. Hoje está nível igual, né? Vamos à última, ó. Quando errante, o que é errante? É o tempo que eu passo lá no plano espiritual. Entre uma encarnação e outra, eu sou um espírito errante. Eu estou lá crescendo, trabalhando, planejando a minha próxima encarnação. Então, eu estou em período errante. Olha lá, no intervalo entre duas reencarnações. Que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Ele fala assim, ó, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, ó, tanto faz ele vir homem como mulher. Vai depender da necessidade dele. Ó, aí Allan Kardec fala assim, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporcionam provações e deveres especiais. E, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, é necessário para nós, os dois, né? Tá? A escolha do sexo, ó. A sociedade de espíritos após o túmulo. Tem almas que ficam onde determinar sua conduta, porém, os sérios se encontram sempre em colônias, trabalhando para o seu adiantamento, em favor dos homens e dos espíritos desencarnados. Assim como os homens civilizados vivem em sociedades, obedecendo às leis que se acham mais convenientes, que asseguram a paz, protejam a comunidade. Assim são os espíritos desencarnados.
As organizações humanas são cópias imperfeitas trazidas do mundo espiritual. Todos os reinos, para terem vida melhor, se organizam e obedecem às leis daquela faixa. O que dá para entender aqui, ó? Que lá no plano espiritual, dependendo da minha evolução, eu também vou me juntar a colônias masculina ou a colônias feminina. Vai depender da minha evolução, como nós falamos lá no começo, né? Eu vou me sentir homem, eu vou me sentir mulher, dependendo do que eu estou trazendo da última encarnação, das experiências. Então eu vou ficar ligado. Quando eu sou mais evoluído, ó, eu vou achar comunidade mais evoluída também lá nos desencarnados. Deu para entender? Então, é uma continuação daquilo que eu estou levando daqui, das minhas experiências daqui. Aí, chegando lá, eu vou ser atraído, ou para aquela colônia, ou para outra colônia. Depende da minha evolução moral e espiritual. Certo? Deixa eu ver se acabou. Aí, acabou. Vamos parar aqui.